Primeiramente, pessoal, boa tarde. Me apresentando para vocês, eu sou Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor do Mercado Livre. Alguns de vocês já podem ter visto o meu rosto, né? Eu apresento aqui alguns webinars para vocês. E hoje nós temos esse tema super legal aqui a respeito de pesos e medidas. Nós já vemos uma sequência aqui ao longo do início de 2026, né? Então, ali em janeiro, nós falamos sobre afiliados, em fevereiro, nós falamos sobre como precificar corretamente, falamos ali sobre como vocês conseguem promocionar também os seus anúncios, como fazer um anúncio com inteligência artificial, e hoje nós trazemos esse ponto aqui também de envios como um complemento, né? Então, esse tema é super bacana. Peço para que vocês acompanhem até o final. No final, nós disponibilizaremos um QR Code e um link onde vocês podem responder o NPS. Ele tem ali alguns campos abertos para vocês, tá? E tudo que vocês trouxerem ali, nós trazemos para dentro de casa. Então, o time de produto analisa isso junto com a gente e nós buscamos sempre as melhorias. Então, hoje nós temos aqui o Otávio, aqui antecipando, né, que já tem algumas pessoas que já mandaram as dúvidas ali. Como essa transmissão nós não conseguimos liberar microfone e a câmera, o contato conosco, que vocês podem ir mandando as dúvidas que vão ser lidas no final, ele fica aqui no canto direito inferior, onde tem essas 9 bolinhas, tá? Então, tem aqui, ó, essas 9 bolinhas no canto direito inferior de vocês, tem um campo de perguntas. Então, vocês podem ir mandando as dúvidas ali, que no final do webinar nós vamos respondendo, tá bom? E, bom, Otávio, contigo, o Andrezinho ele está tendo alguns problemas técnicos, mas ele se soma a nós aqui ao longo do webinar. Bom, bem-vindo, Otávio. Boa apresentação. Precisando, estou aqui. Tá, joia. Pessoal, prazer, tá? Sou o Otávio, sou gerente de logística aqui do Mercado Livre e vou estar junto com vocês aqui, se tudo der certo, em breve com o Andrezinho também, para a gente falar um pouco desse tema de pesos e medidas, né? Que é um tema que a gente sabe que impacta muito tanto a nossa rede logística dentro do Mercado Livre quanto os nossos vendedores, né? Como vocês. E hoje o meu papel aqui como gerente de logística é justamente trazer um pouco desse olhar específico para esse tema e fazendo justamente o que a Maria Vitória comentou aqui com vocês, que é tentar fazer o elo entre o que os nossos vendedores, né, o que a nossa operação está vendo, está sentindo em relação a esse tema e tentar trazer melhorias para o nosso produto, para a nossa equipe de TI, para fazer os desenvolvimentos e fazer as melhorias aqui para a gente. Então, esse tipo de momento é super, super rico, tanto para a gente conseguir passar para vocês um conteúdo legal, quanto a gente também conseguir coletar bons feedbacks para isso, tá? Para a gente seguir melhorando sempre, como a gente fala aqui no Mercado Livre, né? Que estamos em beta contínua, então estamos sempre evoluindo aqui, ok? Bom, eu vou começando aqui, então, pessoal, daqui a pouco, quando o André entrar, a gente consegue transformar isso aqui um pouco mais no bate-papo, mas enquanto isso eu vou tentando trazer para vocês de forma bem lúdica e tranquila um pouco do que é o nosso objetivo hoje, tá? Então, o que a gente vai passar aqui ao longo desses próximos 50, 40 minutos, talvez? Primeiro, um contexto um pouco mais geral do que a gente fala quando a gente está falando de peso e medidas, o que a gente quer dizer, né? Ou seja, o que a gente está querendo passar de mensagem, o que esse tema significa, como que isso impacta o nosso vendedor, como que isso impacta o próprio Mercado Livre, como que hoje o Mercado Livre atribui esses pesos e medidas, tá? Um pouco de como que vocês podem, a partir de agora, fazer a declaração dos pesos e medidas dos produtos de vocês e como que isso vai impactar o dia a dia de vocês em relação a isso. Depois a gente vai falar um pouquinho do custo de envio, né? Como que é calculado o custo de envio, qual que é a relação de pesos e medidas com isso, e trazer um pouco de boas práticas também para como embalar melhor os nossos produtos. Tá bom? E aí, no final, a gente fecha com um pouco dos benefícios aqui de toda essa discussão para vocês. E aí, Maria Vitória, naquele esquema, a qualquer momento que você quiser me interromper, se tiver alguma pergunta, algum comentário importante, fique à vontade, tá joia? Boa. Só vou reforçar aqui, pessoal, essa live ela vai ficar gravada, tá? E ela vai estar disponível dentro da central de aprendizagem. Eu vi que já teve uma dúvida aqui de onde que encontram, né, os nossos outros encontros que nós tivemos, que eu citei. Eu vou encaminhar o link aqui no nosso chat também, tá, pessoal? Mas podem ficar tranquilos que essa também vai estar disponível ali também, a gravação, para caso vocês queiram reassistir posteriormente e tudo mais. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, vou começar aqui com o primeiro tema, né? Do que a gente fala quando a gente está falando de pesos e medidas, tá? E, bom,
Acho que o termo já é um pouco óbvio, né, de certa maneira, pesos e medidas, então estou falando das dimensões e do peso dos nossos produtos. Tá? E quando a gente fala de dimensões, a gente está falando justamente da altura, largura e profundidade daqueles produtos que a gente está vendendo, que a gente está operando aqui dentro da nossa rede logística, e por que que é muito importante a gente trabalhar bem esses pesos e medidas. Porque, por um lado, tá? Isso é o que vai ditar diretamente o custo de envio de vocês vendedores. Então, isso influencia diretamente na receita de vocês, na rentabilidade, na competitividade do preço. E, por outro lado, para o Mercado Livre também é super importante, porque é a partir dos pesos e medidas que a gente consegue organizar e preparar toda a nossa rede logística. Tá? Então, pensem que para o Mercado Livre, saber se a gente vai estar recebendo algo que é pequeno, maleável, fácil de embalar, ou se a gente vai estar recebendo uma cadeira, uma mesa enorme, pesada, faz muita diferença. Tá? Então, para a gente é muito importante ter essa informação, para vocês também é muito importante ter essa informação, porque impacta diretamente no bolso. Tá? Então, acho que isso já dita um pouquinho da relevância dessa nossa conversa aqui hoje. Tá? E quando a gente está falando desse tema, a primeira pergunta, o primeiro ponto que surge tá bom, existem diferentes tipos de pesos e medidas, tá? Quais são os mais importantes? Como que eu trabalho cada um deles aqui dentro do Mercado Livre? Então, a primeira coisa que a gente tem são as dimensões do produto, ou seja, as dimensões do produto armado, do produto montado, tá? E para que isso serve? Serve principalmente para o nosso comprador, tá? A gente, como comprador, quando você compra um móvel, uma cadeira, uma garrafinha, qualquer item, em geral você quer saber qual é a dimensão daquilo. Então, essas dimensões, que muitas vezes aparecem ali nas fotos do anúncio, etc., são dimensões super importantes, tá? Mas principalmente para o comprador. Tem um segundo ponto aqui, que é a embalagem de fábrica. O que é essa embalagem? Normalmente são as sacolas, caixas, blister, enfim, é a embalagem que o produto normalmente vem de fábrica. Ou seja, quando o comprador ele recebe esse produto, né, ele já tem normalmente aquela embalagem padrão. Então, pensa, se eu for comprar um celular, quase todo celular já vem normalmente naquela caixinha própria do celular. Aquilo já é uma embalagem de fábrica. Tá? E a gente tem a embalagem adicional, a embalagem de envio, que é essa terceira que está aqui no nosso slide. Tá? E, pessoal, essa embalagem, já adianto que é a mais importante para a gente. Tá? Por quê? Porque é essa embalagem que a gente, em geral, vai manejar ao longo da nossa rede logística. Tá? Então, é a embalagem que vocês, vendedores, escolhem colocar ao redor do produto. Tá? Então, naturalmente, alguns de vocês podem falar, putz, Otávio, mas normalmente eu já envio na embalagem de fábrica, ela já vem, já protege o item. Tudo bem, então quer dizer que a embalagem de fábrica pode ser igual à embalagem final de envio. Mas, em alguns outros casos, não. Eu posso pegar e posso enrolar um plástico bolha, eu posso passar um stretch, eu posso colocar numa caixa adicional para proteger o meu produto. Então, essa embalagem de envio, tá, é a embalagem principal, porque é a embalagem que a gente vai utilizar para as nossas medições, para o nosso peso, e vai ser, de fato, o que vai passar por toda a nossa malha logística. Ok? Então, fiquem já com essa primeira mensagem, tá, pessoal? Quando eu estiver falando de declarar pesos e medidas, a gente está falando aqui das embalagens de envio, tá? Isso para o mundo de coletas, onde vocês enviam um item para ser coletado, que vai ser o item que vai passar pelo Mercado Livre. Os itens de fulfillment, onde a gente já tem o estoque, aí é diferente, porque a gente armazena o estoque e depois o próprio Mercado Livre coloca as embalagens final de envio, tá? Mas o foco aqui principal vai ser no tema de coletas, que é onde a gente tem a embalagem de envio definida por vocês, tá? Por vocês vendedores. Bom, entendi os tipos de pesos e medidas, tá? E como que hoje eles são atribuídos? Na prática, a gente tem tanto modelos estatísticos que nos ajudam, né, porque a gente não consegue medir 100% dos itens que passam pela rede logística do Mercado Livre, mas a gente tem sim, tá, feito um investimento muito, muito grande em equipamentos de altíssima geração e muito precisos em geral, para medições físicas na operação. Tá? Então, a gente tem tido equipamentos que nos ajudam a pesar e medir esses pacotes, e a gente tem também a possibilidade agora, que é o que a gente vai contar um pouco mais para vocês, de vocês, vendedores, poderem declarar também qual é o peso e medida desses determinados produtos.
Tá? Então, em geral, os nossos produtos vão ter essas diferentes fontes de dimensão. Tá? Podem ser medições físicas, podem ser informações declaradas por vocês, podem ser as duas coisas, e eventualmente pode ter algum modelo estatístico que nos ajuda nisso também. E, bom, qual que é a melhor maneira de medir o seu produto? Tá? Acho que esse também é um ponto muito, muito importante aqui que a gente queria compartilhar nesse webinar com vocês, que é, muitas vezes a gente vê que os vendedores querem medir, tentam medir o seu produto, mas acabam medindo de alguma maneira errada. E aí, com isso, declaram as dimensões equivocadamente. Tá? E aqui a gente tem algumas boas práticas para isso. Tá? Um primeiro ponto, como eu já comentei, a gente sempre deve medir o pacote já embalado, tá? Assim como ele vai ser enviado. E, de novo, isso considerando, pessoal, o contexto de coletas, tá? Que é onde a gente vai manejar esse pacote de vocês por toda a nossa rede logística. Então, depois do item já estar embalado, com a embalagem final de envio, seja numa caixa, seja numa sacola, seja num stretch, a gente deveria medir ele considerando as suas dimensões do ponto mais extremo de um lado ao ponto mais extremo do outro. Tá? E isso é relativamente fácil se você está pensando um item que é uma caixinha, né? E aí você tem as dimensões ali, altura, largura, profundidade. Mas se a gente está falando de um item que é um item amorfo, ou seja, que é um item sem uma forma definida, tá? Como esse exemplo aqui da foto, talvez um para-choque de um carro, né? Ou uma roupa, item que não tem necessariamente dimensões muito fáceis de ver, um item que é curvo, algo assim, como que a gente deve medir? Tá? Você deve considerar todas as bordas dessa embalagem e você deve simular que esse item vai ser colocado numa caixa para saber quais são aquelas dimensões. Tá? Então, tem que olhar aqui, ó, do lado mais extremo ao lado mais extremo oposto. E eu tenho que olhar o ponto mais alto ao ponto mais baixo. Eu tenho que olhar do ponto mais de um lado para a distância do outro. Tá? Então, essa forma de medir é super importante, porque muitas vezes, apesar do item ter em alguma parte dele, tá, uma altura relativamente pequena, se em outra parte dele, que seja numa extremidade, ele tem um ponto que é um pouco maior, a gente tem que considerar esse ponto um pouco maior. Tá? Então, essa é a forma que a gente recomenda que vocês meçam, porque vai ser a forma como a gente vai medir dentro do Mercado Livre. Inclusive porque muitas vezes esses equipamentos de medição medem isso com alta tecnologia, com imagens 3D ali daquele produto. Tá? Então, é muito importante que isso esteja super claro aqui. Ok? Bom, além disso, a gente tem também casos de itens que tem como esse aqui da direita, tá? Uns excedentes, assim. Então, por exemplo, eu empacotei meu item, mas ele tem uma saliência aqui na ponta e que muitas vezes eu não estou considerando isso como parte daquele lado que eu estou medindo. Mas eu tenho que considerar, tá? Porque, de novo, aquele lado vai influenciar se ele cabe dentro de uma esteira que eu estou passando ele na minha operação, se ele cabe dentro de um carro que eu estou usando para fazer o transporte, se ele vai caber ou não dentro do caminhão que eu estou levando aquele item. Tá? Então, de novo, a gente tem que considerar sempre do ponto mais extremo ao ponto mais extremo do outro lado. Tá? Da mesma forma na altura, da mesma forma a profundidade. Tudo bem? Bom, vou seguindo aqui então, pessoal. Além desses passos para pesar e medir, a gente tem também a lógica de tentar sempre usar as melhores ferramentas. Tá? Putz, quer dizer que você, vendedor, precisa ter uma ferramenta de altíssima geração para pesar, medir o seu produto? Não necessariamente, tá? Obviamente, vendedores que têm uma operação já mais robusta, mais madura, mais padronizada, a gente sim recomenda que vocês possam ter equipamentos e um ferramental que pode ajudar mais nesse contexto, mas em muitos outros casos, uma fita métrica é suficiente, uma régua é suficiente, uma balança dessas mais tradicionais também é suficiente, desde que a gente consiga ter algum tipo de certeza naquela medição. Tá? O que a gente não recomenda? Utilizar, por exemplo, medições a olho nu, medição por palmo, ou aqueles aplicativos, às vezes, de celular que não são tão precisos. Tá? Então, sempre que puderem ir para as ferramentas que são mais precisas, é melhor, tá? Para vocês e melhor para a gente também, porque a gente vai ter as medidas mais acuradas aqui dentro do nosso ecossistema.
Boa. Otávio, aproveitando aqui que eu vi que teve algumas dúvidas, né, em relação a quando for um pacote, né, e não uma caixa, algo que consiga melhor medição. No caso de pesos e medidas, quando a gente tem ali um pacotinho, como você citou ali, de um para-choque ou de uma roupa, de algum produto que ele não tem uma forma definida, está sendo considerado o peso e a medida exato, ou pode passar por um exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, e aí a análise dá continuidade normal? Perfeito, deputado, ótima pergunta, tá? Hoje, pessoal, a gente sabe que existem variações em processos de medição, então diferenças pequenas, 2 centímetros para mais, para menos, um lado ou outro, dificilmente vai gerar algum impacto, tá? O que a gente identifica e o que a gente acaba tomando mais cuidado e gerando mais advertência são justamente diferenças muito grandes, né? O produto teria 10 por 10 por 10 e foi declarado que ele tem 2 por 2 por 2. Então, diferenças muito grandes que podem gerar esse tipo de advertência. E uma outra coisa também, que já me perguntaram, Otávio, mas no campo ali do Mercado Livre, se eu colocar a altura no lugar da largura, o comprimento no lugar da profundidade, tem problema? Também não, tá, pessoal? A gente sempre compara o maior lado com o maior lado, o lado do meio e o lado menor. Então, não tem problema, a ordem dos lados também não importa. E para itens que são, por exemplo, uma sacola, ou item que ele é dobrável, coisas assim, a gente sugere que, eu vou falar aqui na frente um pouquinho, vocês tentem otimizar ao máximo, tá? As dimensões daquele item, ou seja, tenta dobrar, muitas vezes para produtos têxteis, né, de roupa de cama, tem muitos vendedores que usam embalagem a vácuo, isso ajuda, tá? Porque você consegue reduzir as dimensões ali daquele item, mas você deve sempre medir mais ou menos aquela altura. Então, se eu estou dobrando, por exemplo, uma camisa, ela vai ter ali um comprimento da camisa, vai ter uma altura pequena. Eu posso dobrar ela, vai mudar um pouquinho as dimensões, mas, em geral, o volume vai continuar o mesmo. Tá? Então, isso não tem problema também. Ok? Bom, vou passar aqui, que é justamente esse ponto, tá, Maria Vitória, que a gente ia falar que é a seguir, que é melhores práticas para otimizar essa embalagem. Então, o que é um ponto interessante aqui? Se a gente usa uma caixa do tamanho adequado, isso é melhor para vocês. Por quê? Quanto maior o item, quanto mais pesado, quanto mais volumoso, mais ele vai ter de custo de envio, naturalmente, porque ele é mais trabalhoso, mais difícil para a gente trabalhar esse item na nossa rede logística. Então, um item que é menor, que você consiga reduzir essa embalagem, obviamente gera um custo melhor para você e para a gente também, porque a gente consegue rodar mais itens desse perfil. Então, tentar sempre colocar, tá, pessoal, as caixas do tamanho certo. Então, evitar colocar, por exemplo, uma caixa muito grande para um item que é muito pequeno, coisas nessa linha. E para itens que são dobráveis, tentar diminuir o máximo até a embalagem de plástico em volta. Por quê? Muitas vezes os nossos equipamentos de medição, eles estão medindo em cima de uma esteira dinâmica passando e ele mede por imagem. Então, muitas vezes ele não consegue identificar se o que está sobrando aqui na pontinha é sacola ou se é parte de um produto. Tá? Então, para evitar qualquer tipo de risco, tentem minimizar ao máximo essa embalagem de vocês. E isso serve também para a parte dos kits, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de kits que estão embalados com uma certa sobra de espaço, e se você passar, por exemplo, um stretch de volta, espremer um pouquinho mais, dobrar de uma maneira diferente, você consegue reduzir esse volume total desse item, e como eu falei, melhora a rentabilidade para vocês e melhora para a gente também a possibilidade de trabalhar esse item, tá bom? E produtos desmontáveis, tá? Essa é sempre uma pergunta também que surge bastante. O que eu faço com produtos que são desmontáveis? Bom, você consegue, muitas vezes, colocar esse produto numa caixa, ele vai desmontado, então você deve declarar as dimensões daquela caixa, tá? Da forma como ela é enviada. Lembre, sempre que você tiver que declarar pesos e medidas do seu produto, declare da embalagem de envio, tá? As dimensões do produto montado, eles vão servir para você comunicar isso para o vendedor, para o comprador, desculpa. Então, quando o comprador quiser saber, ele vai saber as dimensões daquela cadeira montada. Mas, para o Mercado Livre, é importante saber como você vai enviar esse item. Tá? E se ele for desmontado, então é naquela embalagem final dele. Boa. Otávio, surgiu aqui algumas vezes a pergunta e ela é bem interessante. O stretch preto, ele não está sendo mais aceito ou podemos mandar no stretch também as embalagens? Podem mandar no stretch, não tem problema nenhum, tá, pessoal?
E aí, de novo, vou até voltar aqui, ó. Em alguns exemplos, a gente tem aqui os stretches pretos sendo utilizados, tá? Em alguns casos. Não tem problema. Lembrem só, de novo, de declarar as dimensões corretas, considerando de ponta a ponta. Então, um stretch preto, daqui, ó, eu vou tentar pegar e desenhar aqui para vocês. Se eu declarar essa dimensão daqui até aqui, ela não vai estar correta. Por quê? Porque eu tenho uma partezinha aqui, ó, ficando de fora. Então, o correto seria eu declarar da ponta final até a ponta final de cá. Tá? E a mesma coisa aqui no para-choque, por exemplo, de um carro. A altura dele não é essa altura daqui, que eu marquei aqui no desenho. A altura dele é daqui, o item mais alto, até o mais baixo, aqui. Tá? Então, não tem problema estar no stretch. Desde que, na hora de você medir o produto, você meça da extremidade, né, mais distante de um lado até a mais distante do outro. Tá? E aí, com isso, a gente consegue, por isso que a gente fala de simular, né, que ele está nessa caixa imaginária aqui, que isso pode nos ajudar a saber essas dimensões. Mas, respondendo de forma rápida e direta aqui, não tem problema nenhum. Tá? Tá usando o stretch preto. Boa, então é como se fosse também pegar o produto, né, fazer uma caixa imaginária em volta dele, e ali onde que teria as medidas para a gente colocar na tabela que você vai mostrar à frente, certo? Isso, exatamente. Então, essa forma de medir é o que vai te permitir saber quais são as dimensões daquele produto. E aí, depois a gente vai entrar aqui um pouquinho para frente em como que isso vira um custo de frete, né? Ou um valor específico que vai estar relacionado a esses pesos e medidas. Boa, obrigada. Beleza. Bom, pessoal, e aí passando aqui adiante, tá? Como eu falei ali no início, uma das funcionalidades que a gente está implementando como melhoria aqui no Mercado Livre nesses últimos meses é justamente a possibilidade de dar para vocês, vendedores, a possibilidade de declarar as dimensões dos seus próprios itens. Por quê? Porque vocês que estão com o item na mão, vocês que estão com isso no dia a dia, então vocês conseguem passar as dimensões corretas para a gente. E aí, aqui a gente entra naquele ponto que a gente falou. Você tem a embalagem final de envio, que tem que ser declarada, e, eventualmente, a embalagem de fábrica. Tá? Hoje, na plataforma, você consegue declarar as duas coisas, que podem ser a mesma ou podem ser diferentes. Então, por exemplo, Otávio, eu recebo aqui na embalagem de fábrica uma caixinha, mas na hora de enviar para o meu comprador, eu enrolo num plástico bolha e boto numa outra sacola. Então, qual que eu devo declarar? A embalagem de fábrica você pode declarar com aquela menor, e a embalagem de envio, essa com o saco em volta, com plástico bolha, dependendo de como você definir a melhor maneira de enviar esse item. Tá? E isso é super importante, pessoal, porque aí a gente vai conseguir ter essas medidas ali do item no nosso ecossistema. E aí, o que é importante? Como eu falei, a gente também tem capacidade de medição nas nossas operações. E aí, o que a gente faz a gente eventualmente mede alguns dos produtos que estão passando e a gente contrapõe essas medidas que vocês declararam com as medidas que a gente encontrou e, como a gente já comentou aqui, Maria Vitória, diferenças pequenas e tal, não tem nenhum problema, a gente entende que faz parte, tá? E se eventualmente a gente encontrar diferenças que são muito grandes, diferenças que são gritantes assim nessas dimensões, a gente gera notificações para vocês, a gente gera alertas para vocês, então é muito importante que vocês mantenham as dimensões dos seus itens sempre atualizadas, tá, pessoal? Para que vocês tenham qualquer tipo de problema com isso. Boa. Otávio, você trouxe um bom ponto. Essas comunicações, elas são feitas através de onde? É na conta do vendedor, dentro do painel dele? Porque eu percebi aqui que também tivemos algumas perguntas a respeito dessas notificações. Como que os vendedores são informados que aquele item não está com o peso ou com a medida correta, né? Como isso é sinalizado ali para que ele possa fazer o ajuste no anúncio. Perfeito. Isso é comunicado, basicamente, de todas as formas possíveis aqui, tá, Maria Vitória? A gente tem no painel do vendedor, se tem algum tipo de advertência, de algum tipo de inconsistência, aparece ali um banner falando revise os pesos e medidas dos seus produtos, tá? A gente manda notificações no aplicativo. Então, para quem tem aplicativo no celular, no computador, isso chega também. E a gente manda também alertas por e-mail. Então, isso também aparece ali no e-mail do vendedor e na página de vendas, etc. Então, a gente comunica em todos os canais possíveis, né, essas informações.
E uma coisa que é super importante é que o próprio vendedor também consegue entrar proativamente na sua plataforma e buscar essas informações e filtrar, tá, as suas publicações ali com o termo de pesos e medidas para saber quais são as publicações que ele eventualmente tem que ajustar os pesos e medidas. Mas a minha dica aqui é, pessoal, revisem proativamente, tá? Então, não esperem chegar algum tipo de advertência, algum tipo de notificação. A sugestão é que vocês proativamente já deem uma olhada nos produtos que eventualmente já têm essa funcionalidade habilitada, tá? Não vai estar habilitado necessariamente para todos os vendedores ainda, nem para todos os produtos, então a gente está fazendo isso de maneira faseada, mas para os que já tiverem, vocês já conseguem pegar, olhar, ver se está certinho e atualizar. Inclusive para casos de vendedores que mudam eventualmente a embalagem de envio. Tá? Então, putz, eu estava vendendo um produto de uma forma, agora eu vou vender de uma maneira diferente. Mudei a minha embalagem, criei uma embalagem nova. Beleza, atualiza lá na sua publicação esses pesos e medidas e, eventualmente, se a gente encontrar alguma inconsistência, tá? Isso é uma advertência, chega para vocês e várias advertências em seguida podem gerar consequências um pouco mais severas, eventualmente o congelamento de algumas contas, mas enfim, espero que aqui a gente não vá precisar de nada disso, porque vocês já vão conseguir declarar de maneira super tranquila ali na plataforma esses pesos e medidas. Boa. E aí, até, pessoal, frisando do porquê que nós também trouxemos anteriormente ali temas como precificação e outros webinars assim na mesma linha. Quando a gente fala para vocês verificarem, né, como que estão os anúncios e tudo mais, é justamente para isso, para que vocês consigam rever exatamente qual é o item para não serem pegos de surpresa ali por um erro de anúncio, aonde o comprador final também sinaliza em vocês e acabem afetando a reputação. Então, por isso que é importante, vocês podem contar até com a ajuda do assistente que fica disponível no painel de vocês para fazer essas verificações, fazer a solicitação dele, olhar o anúncio, ver se tem algum outro dado, o que vocês podem melhorar também, tá? Então, o assistente que tem na conta de vocês, ele está ali para ajudar proativamente nisso. Perfeito. Bom, vou passar aqui adiante, então. Aqui a gente tem só o exemplo da tela, tá? De onde vocês fazem essa declaração, e como eu já comentei, você tem aqui a embalagem de fábrica e a embalagem de envio. E mais uma vez, lembrando, a embalagem de envio é a principal para a gente, que esteja com as dimensões atualizadas, e que seja a embalagem final que você envia o seu produto, e que seja medido com aquela lógica que eu expliquei para vocês, né? Das dimensões mais dos lados, considerando o ponto mais extremo de cada um daqueles lados, para a gente poder ter isso muito bem alinhado. Ok? Beleza. Tenho aqui as minhas dimensões, tenho o meu peso, isso está atualizado na plataforma. Como que agora isso calcula, né, ou isso gera um custo de envio aqui para a gente, tá? Basicamente, a gente padroniza esse custo de envio justamente por essas dimensões, para ter uma competição justa e para a gente poder preparar toda a rede logística para vocês. Tá? E aqui, pessoal, a lógica é muito simples. A gente basicamente olha o peso físico do produto e o peso volumétrico daquele produto. E o que significa cada um, tá? E como que isso é calculado. E já adianto que isso não é só no Mercado Livre, tá? Isso aqui é na rede logística em geral no Brasil. A gente tem um peso físico, que é aquele peso que aparece na balança. Tá? Então, por exemplo, eu pesei um item, ele tem 5 quilos. Coloquei ele na balança. Então, esse é o peso físico. Pesei um outro item, tem 10 quilos. Ali é o peso físico dele. O peso volumétrico já é o peso que ele é calculado com base na multiplicação dos lados daquele produto. Então, a altura versus largura versus profundidade, dividido por um número fixo, que aqui no Brasil é o número de 6.000. Então, eu multiplico 15 centímetros de um lado vezes 25 centímetros de outro. Boa. Otávio, uma dúvida. Aqui quando, até reforçando, né, porque tem alguns vendedores que estão entrando agora, nós utilizamos algum sistema que eles possam também utilizar para fazer essa medição nas lojas deles, antecedente de enviar para a gente? Acho que travou a transmissão. Otávio? Otávio, a sua transmissão ela está falhando um pouquinho. Eu estou ouvindo vocês, pessoal. Vocês me escutam? Agora eu consigo te escutar. Pessoal, vocês conseguem reagir aqui só para saber se vocês estão conseguindo escutá-lo?
Estão me ouvindo, pessoal? Estão conseguindo. Tá, joia. Boa, deve ter dado alguma consistência aqui na internet. Voltou. Mas o que eu tinha perguntado na sua pergunta era em relação ao quê? A como calcular esse custo de envio ou em relação a como pesar e medir esses produtos? Desculpa, Otávio, falhou um pouquinho. Eu não consegui te entender. Eu perguntei sobre a sua pergunta, a dúvida é se os vendedores têm algum tipo de sistema que eles podem calcular o peso e medida ou que eles podem, de fato, medir os seus produtos. Ambos, eles perguntaram, aqui teve mais de uma pergunta no chat, se nós utilizamos algum sistema que eles podem replicar nas lojas deles para manter esse padrão, tanto nosso, né, do nosso lado do Mercado Livre, quanto do lado dos vendedores. Tá. Não, eu acho que assim, pessoal, em relação aos equipamentos de medição que o Mercado Livre tem e usa, acho que são equipamentos de alta tecnologia que fazem sentido, acho que somente para vendedores que eventualmente têm uma operação super robusta, super estruturada, tá? Acho que para a maior parte dos nossos vendedores, você ter uma boa fita métrica, você ter uma boa trena, muitas vezes, de uma balança dessas que são muito utilizadas aí no setor, seja aquelas, sei lá, de pesar uma mala, de pesar um item, um prato, enfim, acho que já é mais do que suficiente. Tá? E para calcular o peso volumétrico, aí é fácil, é só fazer essa formulazinha, né, uma calculadorazinha, onde você multiplica essas dimensões dos lados e divide por 6.000. E aí, o importante a gente sempre considera o maior entre os dois. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um peso físico de 5 quilos, um peso volumétrico que, fazendo essa multiplicação, ele deu 7, eu devo considerar o peso de 7. Tá? E aí, com esse peso de 7, eu consigo entender qual que é o meu custo de envio. E no custo de envio também vai estar influenciando a reputação do vendedor, vão ter alguns outros descontos relacionados à parte comercial, e vai ter também a influência do preço final daquele produto, tá? O preço que ele é vendido. E aí a gente tem dentro das nossas FAQs, né, ali dentro do Central de Ajuda do Mercado Livre, todas essas informações e todas essas tabelas que vocês conseguem consultar para garantir qual que vai ser o seu custo de envio certinho. Boa. Otávio, também surgiu aqui antes uma bem legal. No simulador de custos e envios, eles também podem utilizar? Sim, podem utilizar. E aí, aqui, pessoal, até aproveitei para trazer um exemplo para vocês, tá? Desse cálculo de custo de frete. Então, por exemplo, a gente tem aqui um caso onde eu tenho uma altura, largura e profundidade com 12,2, 20 e 15,4, por exemplo, tá? Centímetros e um produto de 15 quilos. Quando a gente vai calcular o peso físico, ele já está aqui, 15 quilos. Quando a gente vai calcular o peso volumétrico, a gente sempre pega e arredonda para cima, tá, essas dimensões. Então, 12,2 vira 13, o 20 vira 20 e 15,4 vira 16, divide por 6, e a gente dá aqui um volume e, naturalmente, compara os dois volumes e vê que o peso de 15 quilos, por exemplo, é maior. Tá? Então, isso é a forma da gente calcular aqui. E importante para produtos que estão em full, né, em fulfillment, esses tipos de lógica, ou seja, as dimensões do produto, eles não só influenciam o custo do envio, mas ele também tem custos relacionados com armazenamento, manuseio, coleta, tiradas, que aí eu acho que é um outro assunto, mas que também é importante para destacar para vocês o quanto essa discussão, né, de pesos e medidas influencia todo o ciclo do nosso vendedor, tá? Tanto para o filme quanto para a parte de coletas. Boa, obrigada. Bom, pessoal, já estamos caminhando aqui para a parte final do nosso conteúdo, tá? E aí eu só queria deixar uma mensagem no final para vocês de quais são os benefícios, tá, de tudo isso que a gente tem falado com vocês, dessa possibilidade do próprio vendedor poder adicionar os pesos e medidas das suas embalagens, dos seus produtos. Principalmente, vocês conseguirem ter um cálculo um pouco mais preciso, tá, do custo, porque se você não tem acesso, né, às dimensões daquele produto, você naturalmente tem um pouco menos de visibilidade desses custos, então você não consegue ter tanta facilidade, igual a gente vai ter agora, de se organizar financeiramente e ajustar o preço baseado nisso. A gente tem toda a parte de logística adequada,
Então, sabendo muito bem qual é o tipo de produto e as dimensões dele, eu posso saber se é melhor eu enviar por correios, enviar por coletas, fazer um cadastro para entrar em fulfillment ou qualquer outra lógica aqui, tá? Tem a possibilidade de você ter a sua própria autogestão, então você mesmo consegue pegar, controlar e mexer nesses pesos e medidas à medida que você mudar qualquer coisa no seu processo. E uma última coisa é de transparência e visibilidade. Tá? Então, a gente quer tentar sempre trazer mais transparência, mais visibilidade para vocês, vendedores, e gerar um ambiente de competição cada vez mais justo para isso. Tá? Então, esses são os benefícios que a gente está buscando com essa solução de compartilhar a responsabilidade com os nossos vendedores de fazer essas declarações de pesos e medidas. Boa. Bom, Né, aqui passando, né? Pode concluir, Otávio. não, eu ia falar isso, que acho que eu sei que o tempo aqui é um pouco curto, né? A gente não consegue ter uma interação tão próxima assim de todos os vendedores, mas você já está fazendo um ótimo trabalho de filtrar bem as perguntas e trazendo aqui para a gente, mas acho que só a mensagem final de que assim, é super importante que essa discussão de preços e medidas seja muito bem trabalhada por vocês vendedores, porque isso vai fazer com que vocês melhorem a rentabilidade, melhorem os custos que vocês têm na operação e vai ajudar a gente também a conseguir dimensionar sempre a melhor rede logística para vocês, para a gente fazer as entregas cada vez melhores. Boa. E aí, pessoal, eu vi aqui que tem algumas perguntas de que nós não estávamos lendo as principais perguntas e tudo mais. As perguntas que eu fui lendo ao longo da apresentação eram pertinentes naquele momento, mas nós vamos ter o nosso momento agora de dúvidas de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que tem bastante dúvida, mas nós vamos lendo aqui. Eu peço para que vocês não mandem as dúvidas repetidas, porque assim eu acabo perdendo e não conseguindo ler as informações para que a gente consiga responder vocês, tá? Então, a primeiro momento, para as pessoas que chegaram agora, nós vamos disponibilizar essa live, ela vai ficar gravada e vai estar disponível dentro da central de aprendizagem. Tem bastante dúvida relacionada a isso. E aí agora nós vamos às principais que estão tendo. Esse QR Code é referente ao conteúdo apresentado e ao nossa nota de NPS. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link onde vai ficar disponível essa gravação, os nossos próximos encontros e os encontros que nós já tivemos também, tá? Então, podem ficar tranquilos que nós vamos respondendo agora. Nós temos aqui mais 20 minutinhos para isso. Aquelas perguntas que nós lemos naquele momento eram porque eram pertinentes à apresentação. Então, podemos começar com as dúvidas, Otávio? Claro, vamos lá. Boa. Aqui, as que nós tivemos, né, que o maior volume, né, foram referente ao congelamento das contas. Se elas estão passando por uma revisão e o porquê esse congelamento está acontecendo. Legal. Acho que esse é o ponto que eu comentei ali rapidamente, tá? Hoje, a gente está fazendo justamente esse check das dimensões que estão sendo declaradas pelos vendedores com as nossas dimensões operativas. E quando a gente encontra diferenças muito significativas, tá, entre essas dimensões declaradas e as que a gente está trabalhando, a gente gera advertências para os vendedores e a gente tem uma lógica de sequências de advertências que podem chegar a algumas penalizações um pouco mais severas, como essa de congelamento de vendas. São congelamentos, a princípio, temporários, que fazem com que o vendedor entenda quais são as publicações que ele precisa eventualmente ajustar, e ele ajustando e tendo todas as suas dimensões cadastradas corretamente, isso já deveria regularizar normalmente. Aí a dica que eu dou é, pessoal, não esperem isso acontecer, tá? Proativamente, vai lá no seu painel, cheque, filtre o que são as dimensões que estão com problema, que estão sinalizadas, e até aquelas que não estão, dá uma olhada, filtra aquelas que são as suas principais que você mais vende, dá uma olhada como estão aquelas dimensões, e se necessário, faz algum ajuste lá para a gente, tá? Enquanto isso, a gente naturalmente está ouvindo vocês, pegando muitos feedbacks e estamos melhorando cada vez mais o produto, tá? Fazendo alguns ajustes, fazendo algumas interações aqui para isso, para que a gente possa cada vez oferecer a melhor experiência e uma forma de acompanhar isso cada vez mais justa também, tá? Boa. E aí, até, Otávio, caso o vendedor encontre alguma inconsistência referente ao peso e à medida que ele colocou, teve algum ajuste automático. Nesse caso, como que nós podemos orientar os nossos vendedores que estão aqui presentes?
Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta, se é no ajuste automático das dimensões dele ou se ele encontrou alguma inconsistência no que foi notificado para ele. Isso seria, na verdade, quando ele faz ali a inclusão, né, do peso e da medida, e aí há o ajuste automático, mas com esse ajuste automático não é o valor correto. Então, ele fez ali a medição, ele pesou tudo certinho, mas quando passa para a plataforma, pode haver esse ajuste automático, e aí este ajuste automático não está com a informação correta. Como que o vendedor pode proceder? O vendedor ele tem sempre que pensar que ele pode colocar ali as dimensões que ele acha que são as dimensões corretas do produto. Tá? Por quê? Porque a gente no Mercado Livre não tem como saber se um vendedor, por exemplo, mudou a embalagem de envio. Antes ele enviava numa caixa, agora ele envia numa sacola. Tá? Então, fiquem à vontade para falar, olha, o Mercado Livre me sugeriu uma dimensão, mas eu estou vendo aqui a minha caixa, estou medindo, tenho muita certeza que a minha dimensão é diferente. Você consegue pegar e colocar aquela dimensão ali. Tá? Boa. Aqui nós temos algumas dúvidas referentes aos produtos que vão para o full. Teve uma em específico, onde é um vendedor e ele envia os produtos para o full em saquinhos plásticos. Ele tem dúvida de que é embalado no full, se ele pode ser penalizado referente ali à embalagem de peso e medida quando o produto já vai para o full. Tá, legal, ótima pergunta, que a gente acabou falando um pouco de full aqui, né? Mas em full a lógica é um pouco diferente, tá? Porque em full a gente mede todos os produtos na entrada. Então, sempre que um vendedor vai mandar um produto novo, uma escala novo para full, a gente mede e a gente cadastra esse peso e medida daquele produto. E aí, esse produto vai ficar armazenado lá no full. Sempre que vocês mandarem novas levas desse produto, a gente vai utilizar aquele peso e medida. Então, o próprio full vai definir a melhor embalagem de envio e vai enviar isso com base nas dimensões daquele produto que a gente já tem. Mas no full a coisa é um pouco mais simples, entre aspas, porque a gente tem, em teoria, o estoque. Né? Então, o que pode acontecer é, se precisar, o próprio Mercado Livre pode fazer uma recubagem, ou seja, eu posso ir lá mais uma vez e medir esse determinado produto. Inclusive, a gente já viu alguns casos de vendedores que falaram, putz, eu mandei um item para full e eles estão considerando que o item tem as dimensões que não são verdadeiras, deve ter tido algum erro. Então, por favor, faça uma recubagem. A gente tem processo, tá? Via canal ali de ajuda, vocês podem solicitar isso, o time lá do Mercado Livre vai pegar o item que está em estoque, vai fazer a recubagem, e se de fato tiver alguma diferença, isso já impacta automaticamente no sistema para vocês. Tá bom? Boa. Otávio, tem bastante dúvida onde os vendedores conseguem inserir o peso e a medida. E tem para alguns aqui que relataram que não estão liberados para eles. A gente conseguiu mostrar? Perfeito, ótimo. Seguinte, pessoal, de fato não vai estar liberado ainda para todos os vendedores em todos os produtos, tá? Por quê? É uma funcionalidade nova. A gente está implementando de forma faseada, tá? Então, hoje a gente já tem uma boa porcentagem dos vendedores no Brasil com essa funcionalidade ativa, e pode ser que um vendedor tenha isso ativo para alguns produtos e não para outros, tá? E por que isso? Isso é uma lógica do Mercado Livre de priorização. Por exemplo, produtos que hoje são enviados para o full, eles não vão ter essa possibilidade. Então, o vendedor não pode declarar as dimensões que a gente tem no full, porque a gente mesmo vai medir, então ele não precisa declarar. Mas vendedores que trabalham muito dentro da parte de coletas, muitas vezes eles podem ter algum item que é muito grande ou que trabalha numa operação que a gente ainda não tem uma capacidade de medição tão alta. Então, a gente segura um pouquinho mais a liberação da funcionalidade para esse vendedor, até que a gente tenha essa capacidade de medição. Um outro caso também, Maria Vitória, pode ser vendedores que trabalham com itens que têm muitas variantes. Então, aqueles produtos que você tem, cor azul, verde, amarelo, tamanho diferente, kit com 2, com 3, com 4, 5. Então, a mesma comunicação com um monte de variante. Então, a gente também estava segurando um pouquinho a liberação da funcionalidade para isso, até que a gente conseguisse liberar a possibilidade do vendedor colocar um preço específico por variante, e aí ele conseguiria trabalhar também as dimensões daquela determinada variante, tá? Então, vendedores que não têm essa funcionalidade ativa, aguardem um pouquinho, e em breve vai ter, e fique atento aos produtos que eventualmente já têm isso para vocês atualizarem.
Boa. Otávio, aqui nós temos bastante dúvidas também a respeito das contas congeladas, né? De possíveis erros dessas contas que foram congeladas e sinalizadas. E aí, até antes de passar isso para o Otávio, pessoal, eu sempre peço para que vocês nos webinars sempre confiram também os e-mails de vocês, se eles estão corretos, se os canais de contato que vocês colocam lá para nós fornecermos esse contato com vocês, as notificações, entrarmos em contato diretamente, estão corretos. Por quê? Algumas vezes nós mandamos algumas notificações, até invites mesmo desses webinars, e aí vocês acabam não recebendo. Então, eu peço primeiro para vocês também darem essa confirmada, né? Mas é um dos pontos aqui de sinalização, que quando há esse congelamento da conta, é sinalizado através da conta do vendedor, do aplicativo, ali de comunicações que nós passamos também através de e-mails e também de push, né? Então, é aquele sininho de notificação que fica na conta de vocês. Mas a respeito dessas contas que estão congeladas e o vendedor identifica que é uma inconsistência, né, que não foi congelada ali com justificativa correta. Ele pode entrar em contato conosco, Otávio? Pode entrar em contato via o canal ali de ajuda, tá? E a gente vai pegar e vai analisar todos esses casos. E também, pessoal, várias desses congelamentos são congelamentos temporários ou congelamentos só de uma publicação, tá? Então, também vale ficar atento a isso, porque a gente pode eventualmente congelar uma publicação que tiveram várias vendas e a gente identificou uma discrepância grande nos preços medidos, e a gente recobra a diferença, né, desse valor de frete, e notifica, e em alguns casos chega nesse congelamento, que pode ser temporário. Tá? E aí, para casos mais extremos, onde a gente vê um comportamento muito repetido, vários casos específicos, com volume de discrepâncias muito grandes, isso pode chegar a um congelamento total da conta, e que aí a gente justamente está sempre analisando também essas contas para entender se pode ser um caso relacionado à fraude ou, de fato, pode ser algum tipo de erro, entendimento incorreto, etc. Mas o próprio vendedor também pode entrar em contato questionando isso, tá? Boa. Nós tivemos também aqui bastante dúvidas relacionadas a que estão no catálogo, se eles também vão ter essa alteração de pesos e medidas. Então, do vendedor, né, quando ele coloca ali o produto dele de peso no catálogo, se ele já vai conseguir fazer esse ajuste. A lógica é parecida, tá, pessoal? A diferença da questão do catálogo é como você tem itens que são, de certa forma, mais padronizados, o que pode acontecer algum item que a gente já saiba quais são as dimensões de fábrica daquele item, porque a gente já tem muitos sellers, muitos vendedores vendendo aquele item, e que já é uma informação aberta de fábrica padronizada, então a gente já utiliza isso como base para evitar que a gente tenha declarações de dimensões menores do que aquela que é a dimensão mínima, de certa maneira. Tá? Então, isso também pode acontecer. Em alguns casos, você pode ver uma notificação do tipo, olha, essa dimensão está sendo declarada, está menor do que a dimensão de fábrica mínima do produto. Então, provavelmente você deve estar declarando alguma coisa errada, porque a informação que a gente tem é que aquele produto de fábrica é maior do que aquela dimensão que você está tentando colocar. Tá? Então, naturalmente, a sua dimensão da embalagem final tem que ser maior do que aquela. Boa. Otávio, a gente também teve aqui bastante pergunta relacionado ao problema, né? Específica do Leonardo Reis. Se é um pacote de tamanho X e acaba que essa embalagem e envio em uma embalagem Y, vocês estão enquadrando como um erro. Como que eu posso alterar? Maria Vitória, você pode repetir, por favor? Seu áudio deu uma falhadinha para mim. Claro. Se eu envio um pacote de tamanho X e acaba que essa embalagem e o envio da embalagem é enquadrado por vocês como Y, e aí é considerado como um erro, como que eu posso fazer? Legal. Provavelmente vale a pena confirmar, tá, se a dimensão que está de fato no anúncio está correta, porque você pode ter achado que atualizou uma publicação, atualizou a outra, etc. Mas se eventualmente, putz, Otávio, recebi uma advertência, recebi uma comunicação aqui falando que o peso medida está incorreto e não é verdade, não, entre em contato ali com o nosso central de ajuda, tá? E a gente vai pegar e vai olhar esse caso. E os vendedores que eventualmente têm assessores, têm outras pessoas também podem pedir ajuda para eles, tá? Boa. Aqui nós temos uma outra. Gostaria de saber se o pois eu declarei uns 2 centímetros a mais para cada lado do pacote.
Maria Vitória, de novo, falei um pouquinho seu áudio, se puder repetir, por favor. Gostaria de saber se o meu pacote estiver registrado com alguns centímetros a mais do que o real. Terá algum problema também? Pois eu estou com medo. Eu declarei 2 centímetros a mais para cada lado. Não tem problema, tá, pessoal? Talvez vocês possam receber um momento alguma notificação, alguma mensagem avisando, só que, olha, você declarou acima, do que a gente mediu, mas isso não gera nenhum tipo de advertência, penalização, nem nada, tá? Inclusive, isso é uma boa prática para vendedores que não têm ainda uma padronização de embalagem ou trabalham com algum tipo de produto que pode ter uma oscilação. Em alguns casos, ele fica um pouquinho maior, outros um pouquinho menor. Por via das dúvidas, pegue o maior e declare esse maior, tá? E aí, com certeza, você vai passar super tranquilo ali nos nossos testes de medição da operação. Aqui nós temos uma hora de declarar o peso. Eu devo declarar o peso cúbico ou onça? Você tem que declarar o peso da balança, tá? É o peso que você vai pesar o item ali mesmo. O peso volumétrico, tá? Que é o peso cúbico, onde você multiplica os lados, é o peso que a gente automaticamente já faz quando você declara os lados. Então, o que a gente precisa que você declare é as dimensões de cada lado e o peso físico da balança, tá? Depois, todo o cálculo, se ele vai ser cobrado por peso volumétrico ou se ele vai ser cobrado pelo peso físico, é um cálculo automático que a própria plataforma já faz. Boa. Pessoal, até reforçando, aqui, por ter um limite de dúvidas, né, a ser enviado e ele foi atingido, nós não conseguimos liberar mais dúvidas, tá? Então, nós estamos pegando as que vocês já mandaram, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 500 dúvidas aqui no chat, então, por isso que houve essa limitação, mas vocês também podem ir enviando para nós ali as percepções de vocês, tanto do sistema em relação à pesagem e afins, dentro desse QR Code, nós temos ali um campo de comentário adicional, então, vocês podem mandar por lá, e aí eu só notifico, né? Como ele é um link de NPS, ele é anônimo, nós não conseguimos identificar os vendedores. Então, caso seja algum ponto em específico, algum erro que esteja mais a fundo, né? Que vocês identificaram, que vocês coloquem ali o e-mail de vocês para que a gente consiga identificar de quem veio essa dúvida, tá? E aí o e-mail correspondente à conta de vocês, caso vocês não saibam o número de identificação dela. Otávio, aqui até a respeito das contas que já foram, né, congeladas e tudo mais, estão perguntando se nós temos aqui algum plano de ação para revisão dessas contas, ou quando entraram em contato, como que pode ser feito, se conseguem alterar também o peso e medida após o congelamento da conta. Ótimo, Vitória. Essa semana, tá, pessoal, a gente está revisando proativamente todas as contas que estão eventualmente congeladas. Tá? São poucas, já adianto, tá? São bem poucas. E o que está rolando enquanto isso, tá? Enquanto a gente faz todos esses ajustes e melhorias que a gente comentou com vocês, e a gente faz essa análise proativa, tá? Desses vendedores que eventualmente estão com a conta congelada, a gente segue medindo os pacotes de vocês e contrapondo com as medidas declaradas, e eventualmente isso pode estar gerando algum congelamento também das publicações, mas são congelamentos temporários, de até 24 horas, para que o próprio vendedor depois possa entrar na ferramenta e ajustar esses pesos e medidas. Tá? E aí, de novo, aquela dica que eu vou falar aqui várias vezes, que é modifique, eventualmente, tudo que vocês receberem de notificação, mas modifique também proativamente, tá? Outras publicações, eventualmente, que você tem. Lembrando que, quando você tem a funcionalidade ativada, não necessariamente isso já passa a valer para todo o seu portfólio imediatamente. Isso passa a valer para todas as dimensões que você eventualmente declarou. Então, sempre que você for editar uma publicação ou criar uma publicação nova, isso já vai ser exigido. Uma publicação antiga, a princípio, até você editar ela, isso não vai ser necessário. Boa. E aí aqui a gente tem até uma outra pergunta bem interessante. Cadastrei a dimensão correta dos meus produtos e o Mercado Livre aumentou, e com isso aumentou o frete. Por que fazem isso? Mesmo entrando em contato, disseram que vocês colocam outra embalagem e por isso aumentou mais do meu produto, que já vai embalado. O que fazer nesse caso? Bom, não sei se esse caso está falando de coletas ou está falando de fulfillment, mas, em geral, quando a gente está falando de coletas, a embalagem que vocês enviam já é a embalagem final. Tá? Então, já é a embalagem que vocês vão estar enviando, a gente vai estar cobrando naquelas dimensões.
Dentro do fulfillment, o que a gente faz é, a gente trabalha o item de forma sem ser na embalagem final, e o próprio Mercado Livre usa a embalagem final que vai ser utilizada. Tá? Aí o que você pode fazer nesse caso é checar qual que é a embalagem final que está sendo enviada e confirmar se o custo está aderente ou não. Se tiver qualquer problema, entra no nosso canal de ajuda que a gente consegue dar uma olhada. Boa, tá, obrigada. A gente encerrar, pode ser? Para cumprir aqui com o horário que nós tínhamos combinado com os vendedores? Pode, claro. Combinado. Bom, tenho 2 anúncios com o mesmo produto, alterando somente a cor, e recebi uma suspensão de 1 dia, sendo que o próprio Mercado Livre colocou 2 dimensões diferentes para o mesmo produto. Entrando em contato no chat, não souberam me dizer qual era a informação correta. Você poderia me ajudar? Legal, pessoal. Nesse caso, você tem 2 anúncios muito parecidos, com um produto muito parecido. Coloque as mesmas dimensões nos 2, que são as dimensões que você considera corretas para envio, mesmo que o Mercado Livre tenha recomendado alguma dimensão diferente, tá? Porque, eventualmente, como eu falei, a gente pode estar considerando uma sugestão de dimensão que você não concorda, porque você tem o próprio produto nas suas mãos. Então, eu sugiro alterar e deixar os 2 com a mesma dimensão, dado que são itens iguais, tá? Então, a gente não deveria estar gerando nenhum tipo de alerta para um e não para outro, se eles têm a mesma dimensão, são enviados da mesma maneira. O que vale destacar pode ser que tenha alguma diferença do que é enviado para o fulfillment e do que é enviado para a coleta. Se for o mesmo produto, você trabalha ali nas 2 logísticas, aí sim podem ter alguma diferença, porque talvez para coletas, por exemplo, o vendedor pode usar uma embalagem diferente do que a gente utiliza em fulfillment. Tá? Então, isso eventualmente pode acontecer. Bom, então até reforçando, pessoal, por isso que é importante de vocês revisarem o anúncio e verificarem se eles estão corretos, porque às vezes é uma variação do produto, se ele não tem diferença, vocês podem replicar ali o mesmo peso e a mesma medida. E aí ali também serve para kits. Então, até como o Otávio trouxe, né? Caso vocês vendam kits, também verificar qual que é o peso e a medida do kit em si, que você está enviando ali para o comprador final, certo, Otávio? Certo. Boa. Então, pessoal, até para cumprir aqui o nosso horário, então passando aqui, revisando com vocês, né? Referente às comunicações que nós informamos e tudo mais, elas sempre vão aparecer na conta de vocês, então eu peço para vocês verificarem sempre se o e-mail está atualizado, se vocês também não colocaram como não receber mais informações do e-mail, porque as principais informações nós comunicamos vocês através do e-mail que vocês deixam cadastrado na conta, se o número de telefone também está correto, porque nós mandamos algumas notificações também através do WhatsApp oficial Mercado Livre, tá? Então, caso vocês também identifiquem alguma inconsistência, entrem em contato conosco, informem ali no chamado todas as informações para que a gente consiga verificar. Todas as informações de conta, né? Então, no anúncio, caso nós identifiquemos que ele não esteja ali de acordo com o que foi informado, tem alguma inconsistência, nós notificamos vocês através do e-mail, através de um push, que é a notificação de sininho que fica dentro da conta de vocês. Também informamos ali através dos assessores, caso vocês tenham algum assessor de conta. Então, sempre fiquem atentos. E aí, reforço, né? Hoje vocês têm um assistente que ele fica dentro da conta de vocês do painel. Vocês podem pedir para ele revisar ali, verificar se o anúncio está correto, se tem alguma outra informação. Então, vocês podem também fazer esse caso. Esse webinar, ele vai estar disponível para vocês até amanhã, dentro da central de aprendizagem, no link que eu enviei aqui no chat, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês podem reassistir o conteúdo. Caso vocês identifiquem alguma inconsistência também, nós direcionamos para vocês acionarem o nosso time ali, né, com a ajuda, o time de CX, para que possam verificar no detalhe cada conta no individual, porque nós entendemos que cada vendedor tem a sua particularidade. E caso vocês também sugiram melhorias, ferramentas, ainda está disponível esse QR Code, que ele é referente ao nosso NPS, né? Então, a nossa nota de apresentação do conteúdo em geral. E tem ali o campo adicionar comentários. E aí eu reforço, como o NPS ele é um link anônimo, vocês não conseguem, nós não conseguimos identificá-los caso vocês não coloquem o e-mail de vocês. Então, caso seja um caso pontual, alguma situação muito crítica, algo assim, peço para que informem o e-mail de vocês para que a gente consiga verificar no detalhe, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Otávio, muito obrigada pela apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, caso tenham dúvidas também, vão mandando aqui para a gente. Esse NPS ele vai continuar aberto, então aqui a gente vai trazendo a percepção de vocês, como nós informamos no início, né? Tudo que vocês trazem para nós, tanto nos comentários, todas as dúvidas que vocês colocaram, nós vamos ler elas aqui, trazer para dentro de casa, junto com as informações do NPS, para que sempre tenhamos melhorias de ferramentas para vocês, tá?
Então, mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Boas vendas e muito obrigada, Otávio. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.